Olá, glória a Deus. Como que você está? Tudo tranquilo? Tudo bem? Graças a Deus. Eu espero que você esteja poderosamente abençoado pelas mãos de Deus. Eu espero que você esteja feliz. Sim, feliz. Porque a nossa felicidade não depende daquilo que nós estamos passando, a nossa felicidade não depende dos problemas que nós estamos enfrentando. A nossa felicidade depende dos cuidados de Deus. E da certeza de que Deus está no controle de tudo, da certeza que Deus guerreia as nossas batalhas. E principalmente, a nossa felicidade está na certeza de que depois dessa vida, nós vamos ganhar a vida eterna com Cristo Jesus. É aí que está a nossa felicidade. Então, que você seja feliz. Que você seja feliz no dia de hoje, na semana, no mês, no ano. Que você tenha uma vida feliz e que a sua felicidade dependa única e exclusivamente do nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Me diz uma coisa, para você, a verdade, ela é verdade? Ou a verdade só é verdade de acordo com a sua conveniência? Para você existe uma verdade para mim e outra para você? Aquilo que pode ser verdade para mim não é verdade para você? O que é que você pensa com relação à verdade? Talvez a gente tenha que perguntar o que é a verdade. Olha só o que diz no livro de João, no capítulo 18, versículo 37 e 38. A palavra de Deus, ela diz assim: Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão eu nasci. E para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Eu não acho nesse moço motivo algum de acusação. Pilatos, ele já fazia essa pergunta: o que é a verdade? Sabe, é interessante quando nós vamos tratar de coisas espirituais, de coisas de Deus, coisas relacionadas à religião. Cada um quer ter a sua própria verdade. Cada um quer interpretar a Bíblia da sua própria forma, de acordo com a sua própria conveniência, de acordo com aquilo que ele precisa. Mas será que a palavra de Deus é uma verdade para cada pessoa? Será que a palavra de Deus é realmente uma verdade para cada um? O que é a verdade? É interessante a gente ver isso porque a palavra de Deus, ela nos diz no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, ela diz assim: Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Nós não devemos ter opiniões divergentes, diferentes, com incoerência. Quando nós damos uma palavra aqui, ela tem que ser a mesma palavra em qualquer lugar que a gente for. Não é porque aqui é conveniente eu dizer sim, que lá na frente eu vou dizer não para a mesma questão. Ah, aqui a pessoa que me pede, ela não tem nada para me oferecer. Então aqui eu vou dizer não.
Ah, não, mas nessa situação, a pessoa está me pedindo exatamente a mesma coisa que aquele outro me pediu. Mas essa pessoa aqui pode me promover no trabalho, ela pode facilitar um empréstimo, ela pode me facilitar um cargo na igreja, né? Ela pode me ungir a diácono, presbítero, pastor, qualquer coisa nesse sentido. Para ela eu digo sim. Por quê? Porque para ela é conveniente, para o outro não. O que é a verdade? A palavra de Deus, ela nos diz bem claro, Jesus ele fala: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim." Jesus é a verdade. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus, ele é a verdade. Quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra viva, nós olhamos para Jesus. Por quê? Porque Jesus é a palavra. A Bíblia é a verdade. Os princípios bíblicos são verdade. Quando você vai para a matemática, você olha e vê que 2 mais 2 é 4. Não importa onde você esteja, não importa o que você faça, não importa as cambalhotas e a sua conveniência, 2 mais 2 é 4. Tem alguns engraçadinhos que vão dizer que é 22, mas não, 2 mais 2 é 4. Sempre, em qualquer lugar. Isso é uma verdade absoluta. Não existe verdades relativas. Olha só o que aconteceu com Jesus quando ele foi levado ao deserto para ser tentado. Ele é batizado, o Espírito Santo pega Jesus e leva ele para o deserto, a fim de que ele fosse tentado pelo nosso inimigo. Quando ele chega no deserto, o inimigo tenta ele com o quê? O inimigo pega meias verdades da palavra de Deus, das Escrituras, retira algumas coisas, ou seja, o que é verdade ele torna em meia verdade e fala para Jesus: se tu eres o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come, mata a tua fome. Mas Jesus fala para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o inimigo, ele continua. Ah, tira-te daqui, porque está escrito que aos anjos dará ordens ao teu respeito para que você não caia e nem tropece em alguma pedra. E aí Jesus complementa, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o inimigo vem com meias verdades e Jesus combate ele com a verdade completa. Não existe verdade relativa. O que é pecado em qualquer lugar, em qualquer situação. Não importa o seu dízimo, não importa o quão importante você seja, não importa se a sua presença dentro da igreja vai trazer mais membros, vai chamar mais pessoas. O que é pecado em qualquer lugar. Não é negociado. Os princípios da Bíblia não se negociam. Não existe esse negócio de você falar, não, peraí, isso não pode ser assim, nós estamos vivendo tempos mais modernos, os tempos mudaram. Não! Para a palavra de Deus, o tempo não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo, o Espírito Santo da verdade continua sendo o mesmo. Olha só o que diz no Salmo 51, no versículo 6. A palavra de Deus, ela fala assim: eu sei que desejas a verdade no seu íntimo, e no seu coração me ensinas
A sabedoria. A sabedoria de Deus vem pela sua verdade. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós recebemos em nós a sabedoria de Deus. Por quê? A palavra de Deus é bem clara. A nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ouvir a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda a nossa mente. Outra passagem da palavra de Deus diz que a gente não pode se adaptar às verdades desse mundo, mas nós temos que combater o mundo e transformar a nossa mente com as verdades da palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus é muito radical, é muito crítica. Mas você sabe por que a palavra de Deus é radical e crítica? Porque ela confronta o meu pecado, o seu pecado, ela confronta os meus erros e os seus erros, ela confronta aquilo que você e eu fazemos de errado. É por isso que a palavra de Deus se torna radical. É por isso que a palavra de Deus se torna um incômodo. É por isso que muitas vezes hoje nós vemos igrejas pregando um evangelho que não está na Bíblia. Um evangelho distorcido, aonde a verdade ela é maquiada, trabalhada para poder agradar aqueles que ouvem. Mas o que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que está na palavra de Deus como sendo princípios dados por Deus que nos levam a ter uma vida reta, honesta, justa, uma vida que ama o próximo como ama a nós mesmos, uma vida que ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, nosso entendimento. Essa é a verdade. A verdade de que Jesus pagou um preço pela nossa vida lá na cruz do Calvário. E hoje, depois que Jesus ressuscitou no terceiro dia, nós devemos a nossa vida a Ele, porque Ele pagou o preço por nós. Nós deveríamos estar mortos. Pelos erros que cometemos, pela vida depravada que muitas vezes a gente leva, a gente deveria estar morto. A gente deveria receber nos nossos corpos o castigo que Jesus levou sobre ele e que era para nós. Essa é a verdade. Alguém foi lá, pagou o preço pelos nossos erros, e hoje nós temos o privilégio, a honra de servir a esse Jesus maravilhoso, a esse Deus maravilhoso, que nos dá a salvação, que nos dá o perdão dos nossos pecados. O Salmo 119, versículos 43 e 45, ele fala assim: jamais tire da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo o sempre, e andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Olha só como a Bíblia é maravilhosa. Esses versículos do Salmo 45, do Salmo 119, eles vão se ligar diretamente àquele versículo que diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Jamais tire da minha boca a palavra da verdade. Ou seja, eu conheço a verdade está na minha boca. Eu não sou mentiroso, eu não sou caluniador, eu não sou criador de contendas. Não, eu tenho na minha boca a palavra da verdade. E olha só, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Eu conheci a verdade e ando em liberdade.
Em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, nós lemos assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha só o que Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. O que é permanecer firme na palavra? É permanecer firmes em Jesus, que é a rocha, que é o sustento, que é a base. Se nós permanecermos firmes na rocha, na verdade, na palavra, que é Jesus, nós verdadeiramente seremos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus permanecem na palavra dele. Os discípulos de Jesus obedecem os princípios dados por Jesus. E aí ele fala: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ou seja, se nós conhecermos a Cristo profundamente, se nós conhecermos a palavra viva profundamente, essa palavra, essa verdade, esse Jesus verdadeiramente nos libertará. E vai libertar de quê? Vai libertar da morte pelo pecado, porque a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Vai nos libertar de uma vida de erros, uma vida de decepção. Vai nos libertar de uma vida de incerteza, porque quem não anda em Jesus, quem não anda na palavra, não tem certeza da vida eterna. Muitos nem acreditam em vida após a morte. Muitos acham que a vida termina aqui nessa terra. Tem gente que acha que o inferno é aqui nessa terra, porque não acredita na verdade, não acredita na palavra de Deus. Nós precisamos acreditar verdadeiramente em Jesus, porque Jesus é a palavra viva. Jesus é a verdade que vem de Deus. Jesus é aquele que traz para nós a ressurreição, a vida, a paz, a verdade, a luz do mundo. E em cima dessa verdade é que nós vamos construir o nosso caminho, construir a nossa vida, como diz a palavra de Deus. Aquele que constrói a sua casa no alicerce que é a rocha, a água pode vir, a tempestade pode vir, o vento pode vir e a sua casa não vai cair. Por quê? Porque está firmado na rocha que é Jesus. Agora, se você constrói a sua casa na mentira, na indecisão, na incerteza, em tomar decisões por impulso, se você constrói a sua casa nessa base, a sua casa vai cair na primeira tempestade que vier. Porque você não será liberto pela verdade, você não será liberto pela palavra de Deus, você não será liberto por Jesus que morreu para nos trazer a vida eterna, nos trazer o perdão do nosso pecado. Olha só o que diz no livro de João, no capítulo 14, versículos de 15 a 17. A palavra de Deus diz assim: Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz morada dentro de nós.
Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos encher do Espírito Santo diariamente. Nos encher da verdade, nos encher do Espírito da verdade. É o Espírito daquele que é a verdade. É o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos traz a verdade, ele nos traz a palavra, ele nos traz a orientação de como nós devemos andar. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Se a pregação que você ouve não confronta as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus erros, você está escutando uma pregação falsa. Você está escutando um evangelho falso. Você está escutando um falso profeta. O que você está escutando não é a verdade. Porque a verdade confronta, a verdade bate de frente, a verdade nos traz a certeza de que nós somos pecadores, que nós temos erros e precisamos nos arrepender, precisamos mudar a nossa vida, precisamos entregar a nossa vida para Jesus, para que Ele verdadeiramente nos livre, nos liberte e nos coloque no caminho da verdade. Em João 16, no capítulo 13, no versículo 13, diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Ele falará apenas o que o ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Olha só, quando o Espírito da verdade vier, é o Espírito Santo. Ele já está dentro de nós, ele já habita dentro de nós. Quando ele fizer isso, ele nos guiará a toda a verdade, ou seja, o Espírito Santo nos guia a Jesus, que é a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas ele falará apenas o que ele ouvir, ou seja, de quem ele ouve? Ele ouve de Deus, ele ouve de Jesus, e o que ele ouve, ele fala para nós. E ele vai nos anunciar o que está por vir. É por isso que a palavra de Deus também nos diz que aqueles que são filhos, aqueles que são amigos, aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus e com Jesus, eles não são pegos de surpresa, porque Jesus, Deus, não esconde nada dos seus filhos. Porque o Espírito Santo nos revela aquilo que Deus faz. O Espírito Santo nos revela aquilo que Deus quer dizer para nós. Nós precisamos aprender a andar na verdade, porque aquela pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Ela é respondida nesses diversos versículos que nós lemos até agora. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Essa é a resposta para aquela pergunta de Pilatos. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus nos leva até a vontade do Pai. Jesus nos leva a fazer aquilo que o Pai quer que a gente faça. E o Espírito Santo nos guia até Jesus, ou seja, o Espírito Santo que mora em nós, que faz habitação em nós, que veio para nós depois que Jesus subiu aos céus, ele nos leva a Jesus e Jesus nos leva ao Pai. Olha só que maravilhoso. Olha só como é lindo a Trindade perfeita. A perfeita harmonia que tem nesse Deus maravilhoso que é três, é triuno, é tripartido. É Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 37,
como nós já lemos no princípio, está dizendo assim: que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. O talvez vem do maligno. O pode ser vem do maligno. O não tem nada a ver vem do maligno. A indecisão vem do maligno. A falta de decisão quando você precisa tomar uma atitude diante de uma situação vem do maligno. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Quando você tiver que dizer sim para uma coisa, que você diga sim em todos os ambientes, para todas as pessoas, em todos os lugares. Sim é sim. E quando você tiver que dizer não para alguma coisa, do mesmo jeito, em todos os lugares, não importando a pessoa, não importando a sua conveniência, diga não. Que a sua palavra, repito mais uma vez, seja sim, sim, não, não. Que a verdade de Deus esteja no seu coração. Que a verdade de Deus, que a verdade de Jesus esteja na sua vida. Que a verdade do Espírito Santo de Deus esteja guiando os seus passos, o seu caminhar, durante todo o tempo, por onde você andar. E que você conheça a verdade, para que essa verdade te liberte, de uma vez por todas, da mentira, da falsidade, da discórdia, da calúnia, da fofoca, de todas as coisas que você possa fazer contra o seu próximo. Amém? Que a verdade para você seja uma só, como ela é uma só na Bíblia, que é a verdade, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados são bons, têm um conteúdo relevante e merecem ser distribuídos a todas as pessoas até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, para que as pessoas que você ama e que você considera ouçam essa palavra, aprendam com essa palavra, edifiquem a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos aqueles que você ama e que te rodeiam, em nome de Jesus. Seja você uma bênção aonde quer que você esteja. Abençoe pessoas. Pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Amém? Que a verdade sempre te acompanhe, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.